Então, meus irmãos, eu vou falar para vocês. Todos os pregadores sabem, mas eles não falam o porquê Jesus não é da tribo de Levi, e sim da tribo do leão de Judá. De Judá, né? Leão que a gente acrescenta um mais aqui, mais da leão de Judá, né? Vocês vão entender o porquê que Jesus não veio da tribo de Levi, né? Ele veio da segunda ordem de Melquisedeque, que está escrito lá também. Eu vou explicar para os irmãos, mais na frente eu vou explicar quem era Melquisedeque, que Paulo entrou no texto certinho, mas Paulo não quis entrar profundamente, irmão, porque os que estavam com ele ali era criança. Ele falou: vocês tomam leite ainda, vocês é criança, eu nem vou entrar nesse mérito aí. Paulo fala assim, né? Então veja só, irmão, vocês vão entender aqui, vão aqui na Bíblia comigo, aqui Gênesis 34, irmão, Gênesis 34, Gênesis 34, que diz assim: a, a Dina, deixa eu ver, Dina 34 aqui. Tá aqui, ó. Aqui foi que, ó, irmão, vou falar uma coisa para vocês, hein? Deus não faz pacto com coisa errada, irmão. Deus não é errado, não, irmão. Ele mandar seu filho errado, já estava pecando. Não vai, mano. Aqui foi onde quebrou uma aliança que o próprio Deus fez com Abraão, irmão. Aqui eles quebraram, irmão. Jesus podia ter vindo da linhagem de Levi, né? Que fala, olha, ele fala assim: Dina é desflorada. Então, irmão, não vou ler aqui para os irmãos entenderem. Eu vou ler só alguma aqui, que lá na frente diz assim, no versículo 25, diz assim: a traição de Simeão e Levi. Por que ele está falando da traição, irmão? Aqui um filho do rei pegou a sua irmã e desflorou, que todo mundo sabe. E aí eles fizeram uma aliança com todo o povo ali daquela cidade de fazer a circuncisão e eles morar junto, eles viverem junto. E vocês sabem, irmão, que Deus não quer que as pessoas fiquem junto. Ele quer que espalhe. É igual ao evangelho. O evangelho tem que ser esparramado. Então aqui eles queriam fazer uma aliança de novo, como está lá em 11 de Gênesis. Lá a Torre de Babel. O Senhor não quer coisa junto, ele quer esparramado, irmão. Então o que acontece? Aqui o seu pai Jacó fez a aliança com o rei, né, o pai de Siquém, que fez essa aliança com eles para eles fazer a circuncisão e entrar no meio deles. E ali o pai de Siquém gostou, o filho dele gostou da Dina. Eles iam fazer uma aliança e fizeram, irmão. Fizeram. O rei pensou um dia ou 2 dias para fazer, irmão, que eles sabiam que era circuncisão. Todo mundo sabe que o crente que está escutando aqui, que eu estou falando, ele sabe o que é a incircuncisão. É tirar a carne do pênis, que é uma aliança. Só dá para tirar ali, que é uma aliança, irmão. Não tem em outro lugar. Uma aliança é tipo, tirou o sangue, dá para você colocar tipo uma aliança para fazer, né? Que é de carne. Então, eu vou entrar bem profundo, não para os irmãos, não, coisa, mas os irmãos sabem. Então, irmão, aí o rei aceitou fazer essa aliança, depois de 1 dia, 2 dias. E aí eles fizeram. Tudo combinado, Jacó sabia. Jacó, irmão, ele fez tudo pensando certinho. Estava tudo certo com ele, com Deus e com ele. Eles aceitaram. Mas quando eles fizeram a circuncisão, irmão, aí eu vou ler aqui, ó. Fizeram a circuncisão, fizeram uma aliança, um pacto com eles de novo, e estava tudo bem. Mas aqui no 25 diz assim, ó. E aconteceu que, ao 3º dia, quando estava com a maior violência de dor, e os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Dina, tomaram cada um a sua espada e entraram afrontamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também o fio da espada, Emon, e o seu filho Siquém. Aqui é o pai e o filho. E tomaram Dina na casa de Siquém. E saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto havia contaminado a sua irmã, e as suas ovelhas, as suas vacas, e os seus jumentos, os que na cidade e o que no campo havia tomaram.
e toda a sua fazenda, e todos os seus meninos e suas mulheres levaram presos e despojaram-nos, e tudo o que havia em sua casa. Tá vendo, irmão? Deus não trabalha com traição. Deus já sabe tudo que vai acontecer, irmão. Né? Então, vou terminar para me explicar um pouco melhor. E fala assim no 30, diz assim: então disse, irmão, você vê como Jacó estava inocente. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: ter de mim turbados, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e fariseus, sendo eu pouco povo e número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram, os filhos dele disseram: faria, pois, ele a nós a irmã como uma prostituta? Irmão, ele está falando. Jacó falou assim: olha, vocês fizeram isso, vai cheirar mal, meu nome vai ficar mal, porque nós fizemos uma aliança com eles e vocês foram lá e mataram, no escondido de mim. Os outros reis vão ficar sabendo e vem e mata e vai destruir todos nós, a minha casa. Ele botou todos eles, vai destruir todos eles. Os reis vão se unir e vão destruir. Aí, olha o argumento deles, irmão. Olha os argumentos dele. E eles disseram: faria, pois, eles a nós a irmã como uma prostituta? Ele está dizendo: não, pai, mas aí quando os reis souber lá que nós matemos eles, porque eles estruparam, desfolaram minhas irmãs, eles não vão matar nós mais. Eles não vão, eles vão achar que nós estava certo. Não, irmão, não. Isso aqui, irmão, eles quebraram. Simeão e Levi quebraram a aliança que Deus fez com Abraão, irmão, da circuncisão. Eles enganaram aqui. Enganaram não, irmão, estava tudo certo. Eles iam aceitar Deus. Eles iam aceitar Deus através de Jacó, com a aliança que Deus fez com Abraão. Mas olha só, o Simeão, do nada, irmão, isso aqui é como se fosse um inimigo, foi lá e matou, sem o seu pai saber, irmão. Olha só. Aí por isso que Jesus não vem através de traição, irmão. Deus não quer traição, por isso que ele não veio, irmão. Por quê, irmão? Eu vou dar mais uma aqui. Além disso aqui, irmão, Jacó, no 49 de Gênesis, ele deu a sentença dele todinha aqui, irmão. Eu vou ler para vocês entenderem, irmão. Por que as pessoas, Jesus não veio, era sacerdote, era da linhagem dos levitas. E por que Jesus não é da linhagem de Judá? Porque tudo tem um pretexto e um texto, e o Senhor tem a sua justificativa. Deus tem, irmão. Já sabia que ia acontecer. Eu vou ler aqui no 49 de Gênesis e o porquê que Jesus não veio da tribo de Levi e veio da tribo de Judá. Na sequência já está falando que Judá é um leãozinho. Eu vou ler para os irmãos já. Veja, irmão, veja só, aqui, na morte, Jacó já estava quase morrendo, irmão, que Jacó aqui era Israel, né? Que diz que depois virou Israel, né? Ele diz assim, no verso 6, irmão, Jacó já lançou uma profecia do que aconteceu lá no 34 de Gênesis, que eles fizeram uma coisa que quebrou uma aliança com o próprio Deus através de Abraão. Ele vai dizer aqui no 6, ele diz assim, no seu concerto, olha só, irmão, ele fala assim no 5, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumento de violência. Aqui, irmão, ele já está dando a sentença para ele. Aqui significa, irmão, as duas medidas. Os dois irmãos já foram as duas medidas, as duas sentenças. Só foi esses dois irmãos aqui que entraram numa guerra que o seu pai não pediu. Aqui já vem a sentença dos dois. Aí ele fala assim, no seu secreto conselho, não entre a minha alma, já está dizendo, não entre a minha alma, com a sua congregação, na minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua
na sua teima, arrebataram bois. Vou ler de um por um, tá vendo, irmão? Aqui, Jacó não sabia, eles fizeram uma coisa, consequência deles que está aqui, irmão, a sequência que aconteceu. Além de ele matar pessoas que estavam feridas da circuncisão, que as pessoas não aguentavam nem se levantar, ainda eles roubaram os animais, gado, pessoas. E ele está falando, a minha alma não entrou aqui, irmão, porque ele não sabia. Jacó não sabia. E ele fala no 7, maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, e os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Olha aqui, irmão. Olha aqui, irmão, o que aconteceu? Aqui, onde Jesus não entrou na tribo dele, ele diz assim, irmão, olha o que ele diz. E os dividirei em Jacó e espalharei em Israel. Porque Jacó ia morrer. Já estava a sentença dos dois. Aqui ele está falando que ia separar do quê? De levita. Os dois iam servir a casa do Senhor, como levita. Diz que espalhar de Jacó, que era lá eles, até chegar em Israel, na terra prometida, que virou Israel, que é os sacerdotes, que fazia sacrifício, que só eles podiam entrar na casa do Senhor. Sacerdote, sumo sacerdote, veio da tribo. Mas por que Jesus não veio? Porque Jesus não faz parte com covardia, com coisa. Igual eu falei do anzol, do peixe lá. Não faz. Aí, olha só onde Jesus entrou. Na tribo de Judá. Olha o 8 que diz assim, ó. Judá, a ti louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos do teu pai e ti se inclinarão. Está vendo? Todo joelho vai se dobrar perante Deus, de Jesus Cristo, que ele fala. Aqui ele está falando leãozinho, já está falando de Judá. Já estava falando da tribo de Judá. Aí os irmãos perguntam, mas tu está falando besteira. Eu vou provar por que Jesus passou da tribo de Judá, irmão. Lá, olha por quê. Eu vou ler por que ele não foi, está aqui os irmãos entenderam, e agora por que ele é da tribo de Judá, eu vou ler para os irmãos na íntegra. Veja, irmão, olha só, irmão, mais um aqui que eu vou falar para os irmãos. O nome de Jesus apareceu pela primeira vez no Velho Testamento, foi em Juízes 13. Juízes 13, irmão, apareceu o nome de Jesus ali, que está lá em Isaías, que era maravilhoso, seu nome era maravilhoso. O anjo pergunta assim, Manoá pergunta assim, qual é teu nome, para que quando Sansão nascesse eu bote o seu nome nele? Aí ele fala assim, quer ver? Deixa eu só achar aqui para os irmãos. Veja, meus irmãos, Juízes, aqui é onde vai aparecer o primeiro nome de Jesus, que ele se transforma no leão da tribo de Judá. É aqui, irmão. Eu vou explicar para vocês por que ele não veio de Levi. Irmão, não precisa vocês me entender, mas vão nas escrituras e examine direitinho, irmão. Estou passando de passo a passo para os irmãos aqui. Nunca ninguém falou isso aí para ninguém. Você nunca vai escutar em lugar nenhum, irmão. Só aqui que eu estou falando para vocês. Por quê? Eu vou falar aqui por que o nome de Jesus já apareceu, que está profetizado em Isaías também, acho que capítulo 8, que diz que ele ia ser maravilhoso, o seu nome. Está aqui em Juízes. Veja só. Juízes 13, verso 17, diz assim: E disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honramos? Olha, ele está dizendo assim, qual é o teu nome, para que quando Sansão nascer, nós colocar o teu nome nele, no Sansão. Aí ele vai dizer aqui, ó, o anjo vai dizer, e o anjo do Senhor lhe disse, por que pergunta assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Maravilhoso é o que, irmão? É o nome de Jesus, está lá. Irmão, olha aqui, irmão, olha só isso aqui, irmão. Olha como é Jesus, irmão. Olha só. Oh, meu Deus do céu, olha só.
Pega isso aqui, irmão, pega essa chave. Maravilhoso. Aí, beleza. Aí ele diz assim, aí diz, então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e o ofereceu sobre uma penha e o Senhor ao Senhor e o dobrou e orou o anjo maravilhosamente, e olhou o anjo, de novo, irmão, de novo, no versículo 19, ofereceu um cabrito numa pedra ao Senhor, e olhou o anjo maravilhosamente, vendo-lhe Manoá e sua mulher, maravilhosamente de novo, irmão. Aí eu te pergunto, irmão, eu pergunto para os irmãos que conhecem a Bíblia, por que que Manoá botou o nome dele de Sansão? Por que, irmão? Será que Manoá entendeu que Sansão, que está lá na língua deles lá, de Sansão, chama-se Pequeno Sol? A tradução de Sansão, irmão, chama-se Pequeno Sol. Por que, irmão? Que diz que é maravilhoso. Por que não botou o nome de Sansão Grande Sol? Pequeno Sol, irmão, porque tinha um sol maior que era Jesus e Deus. Pequeno Sol, porque tem um sol maior que era Jesus, tinha que vir um sol maior, Jesus Cristo. Pequeno Sol, és maravilhoso, e ele botou Pequeno Sol, porque tinha que vir um sol maior do que ele. Não é lindo, irmão? Aí eu vou entrar aqui onde diz que Jesus, aqui já está profetizado, irmão, o nome de Jesus, que está lá em Isaías, que está profetizado. Sansão significa pequeno sol, e Deus e Jesus é o sol maior, né? Então vamos aqui no verso, no 14, que diz assim, meus irmãos, deixa eu achar aqui onde é o versículo, para não atrapalhar muito os irmãos. Deixa eu ver se é no 6, né? No 5, eu vou ler do 5, 14, verso 5, que vai dizer aqui, irmão, que vai aparecer o nome, vai aparecer o próprio leão da tribo de Judá, que diz assim, no 5 diz assim, e desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timnata, e chegou às vinhas de Tinara, e eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como que fosse um cabrito, sem ter nada nas suas mãos. Porém, nem o seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Ali, irmão, o Sansão ia, e ali ele teve alguma vontade de ir no mato, ele foi, e ali um leão se encontrou com ele, e ali ele teve briga, ele matou o leão, nem o pai dele, nem a mãe dele escutou, irmão. E ali ele nem falou também. Tanto é, irmão, mais um aqui, tanto é que aqui não é Dalila não, irmão, que a respeito do enigma aqui não é Dalila ainda não, é uma mulher que ele pegou lá nos filisteus, que está escrito também que era pela parte de Deus que ele pegasse essa mulher também, porque já vivia 40 anos os filisteus afrontando eles, os hebreus afrontando os filisteus. Então Jesus queria que Sansão fosse lá mesmo ter a mulher, para ter confusão, para ele começar a dominar os filisteus, e foi isso que aconteceu. Mas aqui nem o leão ele falou para a mãe dele, porque já tinha um propósito, irmão. Ele matou, se fosse outra pessoa, eu matei um leão e tal, mas aqui tinha um propósito. Depois de 3 dias que ele voltou da festa, foi que ele foi ver que tinha mel no leão, tinha mel, irmão. Olha só, olha o enigma que ele falou ali, irmão. Olha só, eu vou ler aqui mais. E o 7 diz assim, e desceu e falou aquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão, tá vendo? Ele conheceu uma mulher e agradou os seus olhos, das filisteus lá. Que ele desceu para lá, quando matou o leão, ele foi para a cidade, continuou, mas a mãe dele e o pai dele. E lá ele conheceu uma mulher, né? E aí ele fala no 8. E depois de alguns dias, voltou ele para tornar
voltou ele para o tomar e, apartando-se do caminho, e viu o corpo do leão morto. Eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha com mel. E tomou nas suas mãos e foi-se, e tomou-se nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhe dele e comeram, porém não lhe deu a saber do que tomara mel do corpo do leão. Tá vendo, irmão? Olha só, na volta ele foi lá, do nada ele foi ver, eu vou matar o leão, vou ver o que tem lá no leão, se os bichos já comeram ele e tal. 3 dias depois, irmão. Ou 2 dias, ou 3 dias, aqui tá falando dias depois. Se é dias depois, deve ser de 2 a mais, né? Então, quando ele viu ali o enxame de abelha, mel, e não tinha acontecido nada no corpo do leão, aí ele pegou o mel, comeu e deu para sua mãe e para o seu pai. Eles comeram, nem falaram de onde era que tinha vindo esse mel. Mel é a palavra, irmão. Mel é a palavra de Deus. Mel é Jesus Cristo. Ali está dizendo que ele rasgou o leão de cima a baixo. Irmão, para concretizar para os irmãos, eu vou terminar aqui e vou entrar um pouco mais no dízimo. Aqui já está entrando no dízimo também. Por que Deus não recebia dízimo, irmão? Aqui também é dízimo. Por que Deus não recebia dízimo? Por causa dessa quebra de aliança. Que era os levitas para sustentar seu corpo. Jesus não queria dinheiro de ninguém. Ali, o Judas ali era o que juntava dinheiro que as pessoas davam com o seu próprio coração, do que elas queriam dar das suas fazendas, está escrito. Mas ali Judas ajuntava e Judas se corrompeu por causa disso também, né? Então, aqui, irmão, que ele vai falar a respeito desse enigma. E esse enigma, ninguém ia descobrir, irmão, se não fosse pela mulher. Ninguém. Aqui, irmão, é tipo Adão e Eva. Aqui, se ele não tivesse contado para essa mulher, que não é Dalila, tá, irmão? Isso aqui não é Dalila, é outra mulher. Está escrito aqui uma mulher, não é Dalila. Dalila lá na frente. Aí, irmão, ela fez ele contar, porque senão os próprios pessoal lá que fizeram, dos reis lá dos filisteus, falou, se ela não descobrisse qual era esse enigma, ela ia morrer queimada, ela e sua casa, todos, não ia escapar ninguém, irmão, nem menino, nem nada. Então ela fez tudo que podia para Sansão falar. Até Sansão chega uma hora, irmão, que diz assim, se eu não falei esse meu negócio, nem para meu pai, nem para minha mãe, eu vou falar para ti. Mas ele falou, irmão. Tá vendo? Como a mulher, por muitas vezes, persuadiu ali ele e conseguiu tirar isso dele. Ninguém ia descobrir, irmão. Ali é o significado de Jesus Cristo, irmão. Por quê, irmão? Eu vou entrar nesse enigma aqui para vocês ficarem sabendo por que ele é do leão da tribo de Judá. Por quê, irmão? O enigma era Jesus, irmão. Morreu de braços abertos e tinha mel. Aí ele fala assim, do forte saiu comida. Ele fala assim, deixa eu ver aqui, irmão. Eu vou ler onde é que está mais ou menos aqui. Eu dou uma pausa aqui e já eu falo com os irmãos. Veja, irmão, veja só. Aqui no 12, eu vou ler o 12 e o 14. Eu vou pular do 13, que o 13 é a respeito da mulher lá, entendeu? Mas vocês vão lá e vocês vão entender, tá? Gênesis 14. Ele diz assim, o 12 diz assim, ó. E disse-lhe, pois, Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias das bordas me declaraste e descobrirte, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestidos. Olha, aqui já foi com o negócio de 30 também. 30 moedas e 30 vestidos. Deus foi vendido por 30 moedas. Vocês verem. Aí, o 14 diz assim, então lhe disse, aqui é o enigma, aqui já é o enigma, o 14 diz assim, então lhe disse, do comedor saiu comida, e da doçura saiu do forte, e a doçura saiu do forte. Mais uma vez aqui, irmão, é lindo isso aqui. Olha só como
Jesus começou a sair aqui, irmão. Olha só, o enigma é o próprio Jesus Cristo, irmão. Diz assim: então lhe disse, do comedor saiu comida, e da doçura a doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que no 7º dia disseram à mulher, aqui é o que eu falo para você, eles persuadiram a mulher para saber qual era o enigma, porque 3 dias eles não descobriram, não ia descobrir nunca, irmão. Isso aqui é uma tipologia Jesus Cristo, que diz assim: do comedor saiu comida. Jesus Cristo, do comedor saiu comida. É o que? A palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus para nós é a comida e tudo. E aí ele fala, da doçura saiu do forte. Da doçura saiu do forte. A misericórdia de Jesus, irmão. E mais o que? O amor. O amor, irmão. O amor e a sua palavra. Aqui é os dois juntos, irmão. Olha que Deus. Aqui é o seu amor e a sua palavra para nós, que ele tem, irmão. Aqui é o leão da tribo de Judá, irmão. É Jesus. Do comedor saiu do forte. Da doçura saiu do forte também. A sua palavra e o seu amor, irmão. Se nós temos a palavra de Jesus Cristo, nós temos um amor, como está escrito. Está escrito muitas das vezes. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Tudo enquanto João está falando o amor, irmão. O amor é como se diz, é o holocausto, o cheiro gostoso, é o amor. Está lá escrito também que quando o sacerdote fazia de bolos com iguarias, e aí saía um cheiro gostoso. Está escrito também, está aí, irmão. Vocês entenderam, irmão? Então fica aqui, e eu vou falar o porquê do dízimo hoje, irmão. Que Jesus falou lá em 23 de Mateus 23. Irmão. Meus irmãos. 23 de Mateus, irmão. Ali está dizendo. Eu vou ler para os irmãos. Eu tenho dó dos irmãos. Irmão, não caia nessa daí não, irmão. Esses próprios pastor famoso, Eliseu, não sei de quê. Pastor Osiel, César Cavalcante. Meu irmão, tem tanto teólogo que tá transgredindo a respeito que Jesus falou ali, irmão. Eles estão falando que Deus mandou dar, que não transgredir. Isso ali não tem nada a ver não, meu irmão. Eu vou ler para os irmãos lá. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. É forte, vocês vão pegar e vocês vão ler e vão entender o que eu estou falando, irmão. Olha, quando Jesus fala assim, Mateus 23, ele diz assim, Jesus censura os escribas e os fariseus. Aqui, irmão, censura é que Jesus vai falar toda a verdade para eles, doa o que doer, queira o que eles queiram. Ou se eles querem ir para o céu, querem ir para o inferno. Jesus falou também isso aqui, irmão. Eu vou ler para os irmãos aqui. Aqui Jesus falou tudo que ele estava fazendo de errado, tudo. E os irmãos hoje não entendem que isso aqui Jesus estava falando, toma a tua cruz e me segue. Ou tu vem em cima de quem estiver te julgando, ou quem não estiver te julgando, tu vem. Aí ele fala aqui, irmão, está falando tudo, olha, vocês que sentam na cadeira de Moisés, que manda as pessoas levar uns fatos pesados que vocês não aguentam levantar nenhuma pena. Jesus já falou toda a verdade aqui para eles, irmão. Toda a verdade. E eu vou ler o 23, que não é a respeito que Jesus está falando, tu dá o dízimo e não se ocupa dos outros. Não tem nada a ver não, irmão. Veja só. Para nós entender o 23 aqui, irmão, nós temos que ler o 24, o 22. Veja. O 22 diz assim, olha, irmão, olha aqui. O que jura, 22, o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Tá vendo? Jesus está falando, se vocês juram uma coisa, vocês têm que jurar pelo Deus, pelo trono de Deus e que está sentado nele, que seja uma verdade pura, não é mentira.
Aí ele chega no 23. Olha só, ele está falando aqui, olha meu irmão, olha só. Ele está falando, vocês não lê o 23 todinho, irmão, que vocês vão entender. Ele está falando, vocês têm que falar a verdade. Vocês estão falando umas mentiras e vocês juram pelo trono de Deus, aquele que ele está sentado nele. Ele está falando, o trono é Jesus, a verdade. E aí ele chega no 23 e diz assim, irmão. Jesus está falando toda a verdade para eles aqui. E os pastores ficam com enrolância, irmão, com você. Não deixa de enrolar vocês, não. Que todos os pregadores, todos os pastores, todas as pessoas que estão na igreja universal do mundo inteiro, esse capítulo é contraditório para eles, irmão. Eles não querem aceitar. Diz assim, vou falar para vocês agora o que significa isso aqui, irmão. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais o hortelã, o endro e o cominho, e despreza o mais importante da lei. Olha, irmão, para vocês entenderem, da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, os três, irmão. As mesmas três coisas que Jesus falou que eles estão dando, eles estão dispensando. O juízo, a misericórdia e a lei. O que é isso aqui, irmão? Ele está dizendo que vocês não estão julgando direito, vocês podem dar, mas não estão julgando as outras pessoas que vêm dar o dízimo, e nem tem misericórdia daquele que não pode dar. Que eu vou explicar isso aqui. Irmão, esse 23 vai cair. Irmão, eu vou falar para vocês. Esse 23 aqui vai cair 7 de Marcos, que eu vou explicar. Esse capítulo 23 está lá que Jesus falou de novo. Que diz assim. E a fé. Deveis, tudo vírgula aqui. Devereis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Tá vendo, irmão? Aí os pastores dizem assim, não, Jesus falou para vocês dar isso aqui e não omitir as outras coisas, que está nos outros versículos, estava dizendo outras coisas, mas Jesus está dizendo, é que está aqui, vocês deveriam fazer estas coisas e omitir aquelas. Ele está dizendo assim, vocês devem fazer o juízo, a misericórdia e a fé, e omitir aquelas, não dar o dízimo, não dar aquilo, mas ter misericórdia dos outros, ter tudo que ele fala aqui, ó. Ele fala assim, ó aqui, irmão, por exemplo, e deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Tá vendo? Tinha que fazer aquelas e não omitir aquelas outras. Ele está falando, tinha que fazer a misericórdia de tudo. Né? Então, eles estão falando. Aí, olha o que Jesus fala no 24. Olha o que ele fala aqui no 24. Resumindo de novo, ele diz assim, condutores cegos que... Olha, irmão, o que ele fala aqui com eles? Condutores cegos que coais um mosquito engolir um camelo. Irmão, isso aqui, irmão, só pode ser uma coisa que vocês vão escutar aqui, eu não sei se é não, irmão, mas eu vou dizer o que é isso aqui. Condutores cegos. Jesus falou, o cego que guia outro, os dois, ambos cairão no buraco. O que Jesus está dizendo aqui, irmão? Condutores cegos. Não está falando a verdade e nem está levando ninguém para a verdade. Jesus, quando fala lá em, acho que é 9 de João, que ele ressuscita um cego lá e que diz que condutores cegos, ele fala a respeito disso aqui também. Isso aqui está falando, condutores cegos. Irmão, como é fácil entender a Bíblia, né, irmão? Está falando condutores cegos. Ele fala, vocês nem entrem, nem deixem os outros entrar também. Está vendo, irmão? Condutores cegos. Está conduzindo você e eu não, irmão, eu não. Eu falo a respeito do dízimo. Porque o dízimo, irmão, eu vou entrar mais uma vez aqui, o dízimo é para a casa do Senhor, que eles dizem, para ajudar, não. Mas quando eles começam a ganhar demais, eles começam a comprar carro, avião, tudo que é de melhor. E a casa do Senhor não precisa, a casa do Senhor é nós. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Irmão, se você, como eu tenho vontade de abrir uma congregação para mim, mas eu não quero cobrar dízimo de ninguém.
Aí é que eu vou entrar depois. Eu vou entrar a respeito disso aqui. Eu vou falar a respeito disso. Então ele fala assim: que coais um mosquito e engolis um camelo. O que é isso aqui, irmão? Eu vou explicar para você o que é isso aqui. Ou se é, ou vem da minha consciência o que Deus está me dando. Se não for, irmão, descarte isso aqui para vocês. O que ele está dizendo? Vocês mastigam um mosquito, e engolem um camelo. Ele está dizendo, coais um mosquito e engole um camelo. Aqui, irmão, é que muita gente fala demais, fala que tem o poder de Deus e que não sei o quê, e está mentindo, está comendo um camelo. Mentira, como ele diz aqui nesse mesmo 23, ele fala assim, com devassas orações para desfradar as viúvas, os órfãos, com grandes orações, que não te leva a nada. Tudo isso aqui Jesus está falando no 23, irmão. Tudo. Então, a mentira, irmão, que ele está falando, vocês estão mastigando um mosquito, falando só mentira. Mentira e a verdade nada. A verdade, a verdade que é bom, vocês não falam nada. Né? Ponto, irmão. Aí, irmão, a respeito desse 23 aqui, irmão, eles fizeram uma coisa que se chama Corban. Corban, eu vou ler para vocês, que está em Marcos 7. Eu vou falar o versículo para vocês lá. Veja, mãe, lá, meus irmãos, lá ele está falando que Jesus está falando toda a verdade para os pessoal lá que está no 23 lá, que eu li para os irmãos agora. Aqui, no 7 de Marcos, irmão, olha o que ele está falando aqui. Há tradições dos anciãos. Há tradições dos anciãos. É o quê? É os judeus e os fariseus, que está lá no 23. Aquela tradição dele, que Jesus já falou no 23. Que ele falou toda a verdade para eles. Aqui já é a tradição deles lá. Que eu vou ler para os irmãos, eu vou chegar no versículo aqui, irmão. Eu vou ler, todo isso aqui, irmão, está conjugado que Jesus falou no 23 de Mateus. Está tudo aqui. E Jesus aboliu. Deus não quis isso aqui, que ele fala até em Moisés aqui, irmão. Veja, meu irmão, olha o que Jesus fala aqui, ó. Eu já vou começar aqui no 7, irmão. Eu vou começar aqui no 7, para vocês entenderem o que Jesus estava falando para ele. Diz, ó, 7 de Marcos, eu vou começar no verso 7 também, que diz assim: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem, porque deixando o mandamento de Deus, retendo-se a tradições dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhe: bem validais o mandamento de Deus, como guardarte as vossas tradições. Aqui, irmão, ele está falando até a respeito também de Isaías, que diz assim, diz aqui no 6, diz assim, e eles disseram-lhe, bem-aventurado, Jesus diz assim, e ele respondendo, disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus citou lá em Isaías, irmão, que está escrito. Eles me falam de mim pelos lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está longe de mim, que ele está falando, o próprio Jesus está dizendo. Honra Jesus com mentira, pelos lábios, mas o coração está longe de Deus ainda. Assim ele disse que profetizou, porque levar mandamento de homem não quer a verdade. Olha o que ele diz no verso 10, irmão. Olha Jesus diz, porque Moisés disse, olha, irmão, isso aqui é bom. Porque Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe, morrerá de morte. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmão? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se tu tiver de fazer alguma coisa para o teu pai e tua mãe, e se tu te quiser fazer para os outros e deixar tua mãe sem fazer, tu é réu de morte, como está dizendo aqui. O que significa aqui? O dízimo, irmão. Ele vai falar no dízimo aqui. Eu vou falar agora que ele está falando aqui. Olha no 11 o que ele diz.
A respeito do dízimo aqui, irmão, que Jesus está falando. 11 ele diz assim: porém vos dizeis. Está falando dos fariseus. Porém vos dizeis. Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquele que poderia aproveitar-se de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor. Está vendo, irmão? Olha só. Honrar teu pai e tua mãe, está dizendo aqui. Honrar. Aqui, irmão, uma tradução que diz: aqui, se você tivesse o dízimo, a oferta, que era naquele tempo aqui, o dízimo, é a mesma coisa do dízimo e oferta que eu estou falando para você, irmão. Aqui, eles inventaram tradições de homem, que Jesus está falando. Inventaram o quê? Além, quando a pessoa ia levar o dízimo para lá, e aí chegasse lá, não levasse o dízimo, como hoje acontece, que o irmão, no dia do dízimo, o pastor já sabe tudinho, que não tem o dízimo dele, não tem o nomezinho dele na folheta lá, ele vai perguntar o porquê que ele não trouxe o dízimo, ou porquê que ele não está mais indo na igreja, ele vai na casa dele, porque ele não está mais dando o dízimo. Aqui era do mesmo jeito. O que eles fizeram? Corbã. Corbã é o que, irmão? A pessoa que não estivesse dando o dízimo, eles inventaram. A pessoa, se tivesse um pai, uma mãe, e não desse um dízimo ali, ele podia gastar com seu pai e com sua mãe, tipo, para comprar comida, para comprar um remédio. Ele podia não levar naquele dia no templo e levar no outro dia. Mas os anciãos inventaram esse corbã, é que não podia mais fazer isso com seu pai e com sua mãe. Por isso que Jesus está dizendo aqui: ô irmão, é muito lindo a Bíblia, irmão. Irmão, olha, a Bíblia é muito lindo. Por isso que Jesus está falando: se tu não honrar teu pai e tua mãe, e levar mandamento de homem, que ele está dizendo aqui, que eles fizeram uma coisa que dissesse assim: não, é corbã. Corbã, tudo que é ao Senhor não pode ser tirado. Tinha que levar, ou o teu pai passando ânsia de morte, comprar remédio, não podia tirar esse dinheiro, não podia tirar, porque eles já fizeram essa lei dos homens, que Jesus fala, não podia, tinha que levar, que, como Jesus está dizendo aqui, podia fazer isso, podia honrar seu pai e sua mãe, comprar a coisa e mais na frente dar o dízimo de novo, mas eles botaram esse tal de corbã aqui. É um decreto, uma lei que diz que não podia mais, irmão. Você podia ver sua mãe afligida, passando fome, não podia comer, não podia comprar remédio, tinha que levar na casa do Senhor. Eles inventaram isso. Olha o que diz Jesus no 11. No 12, aqui é o corbã que Jesus já está dizendo. No 12, irmão, Jesus termina dizendo e concretizando o que é corbã e o que é dízimo, o que é oferta. Diz assim no 12: nada mais lhe deixarei de... Olha, irmão, isso aqui. Ele está dizendo: nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando... Olha, irmão. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai e por sua mãe. O 12. Jesus está dizendo assim: pronto, se eles fizeram essa lei aí, o filho não vai mais poder ajudar o pai ou sua mãe que estiver passando necessidade, quebrou um braço, precisando de remédio, ou está passando fome. Aí você tem que dar o dízimo, de qualquer maneira. Jesus está falando isso aqui. E aí no 13 ele concretiza mais ainda, que diz assim, irmão: invalidando, olha, está falando do pai e da mãe, que não pode mais fazer isso a respeito do dízimo. Aí ele fala assim, no 13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a essas. Está vendo, irmão? Vendo? Jesus está falando que eles invalidaram assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Está dizendo: não é assim que Deus quer que faça. Se o filho precisa de comprar algo para sua mãe, ele dá mais na frente que ele puder, tipo assim, no dia 30 ele tinha que dar. Aí quando fosse dia 10, ele podia levar lá, irmão. Ele podia levar. Mas, irmão, quando o dízimo se torna obrigação, se torna maldição. Isso tem que vir do coração. Dízimo, quando se torna obrigação, se torna maldição, irmão. Dízimo hoje, que eu estou falando hoje. Aqui, irmão, o dízimo nós temos que entender que no Velho Testamento, irmão, o dízimo era para manter a casa do Senhor 24 horas fazendo holocausto e sacrifício, irmão. Era só isso. Hoje as igrejas não precisam disso, não. Jesus já morreu por nós.
Eu vou entrar nisso aqui, irmão. Eu vou entrar nisso aqui, a respeito disso aí. Então Jesus está falando que eles invalidaram assim a palavra de Deus para a vossa tradição, que vós ordenastes e muitas coisas fazeis semelhante a essa. Jesus está falando que ele estava fazendo muitas mais coisas semelhante a essa de deixar a palavra de Deus, para fazer as tradições dela, a doutrina deles, tudo que é o que está acontecendo hoje, irmão. Muitas igrejas com doutrinas diferentes, a doutrina do Senhor Jesus é uma só, é o Evangelho eterno, irmão. As boas novas que Jesus ali falou em 61 de Isaías, as boas novas, essa é a doutrina de Jesus, as boas novas. Tá, irmão? Vocês entenderam agora? Então, esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou fazer um outro menorzinho, tá bom? Vou continuar, irmão, vou falar o porquê a respeito do dízimo aqui, e no Velho Testamento e no Novo, que está falando, está aqui, irmão. Jesus Cristo não está dizendo para não dar, ele está falando que eles estão inventando coisas que é para as pessoas não cuidar do seu pai e da sua mãe. Irmão, agora você imagina, irmão, hoje eu estou numa igreja, e eu dou dízimo de, como eu falei nos outros vídeos, eu vou citar aqui de novo, eu terminar o vídeo, irmão, vou citar aqui. Se eu estou numa igreja, e eu dou dízimo de R$100, para mim não é nada, irmão. Eu estou ganhando um salário mínimo, eu estou satisfeito. Eu estou dando satisfeito. E isso é que acontece hoje. Nós estamos dando R$100, estamos satisfeitos. Estamos ganhando pouco, nós estamos satisfeitos. Mas quando nós passar a ganhar muito, 10 mil para dar 1.000, nós não vamos querer dar mais. Nós vamos sair da igreja, e saindo da igreja, da comunhão, do corpo de Cristo, nós começamos a ficar fracos, nós não conseguimos ficar o verdadeiro adorador que é nós dentro. Nossa carne é fraca, nós somos fracos. E aí nós começamos a sair da igreja para não dar dízimo, e aí nós perdemos a salvação. Por causa do dízimo. Então, o dízimo, irmão, não é obrigatório. Por que eu digo que o dízimo é obrigatório? Está escrito em Deuteronômio, em Êxodo, em todo lugar, irmão, que o dízimo é para ajudar com órfãos e os viúvos. E hoje, os viúvos e os órfãos, que é um só, irmão. Ele está falando os órfãos e as viúvas, é porque ele está falando de mulher. Mulher é o mesmo homem. A mulher do homem morreu, ele fica viúvo. E se a mulher do homem morreu, ela fica viúva. Entendeu? É a mesma coisa. Você vai meio que falar só os órfãos. Pronto, os órfãos. É quem morreu que não tem ganho nenhum, que está passando necessidade. O dízimo é para ajudar essas pessoas. E hoje não. As igrejas estão se alimentando dos órfãos mesmo, irmão. Que é só eles que dão os dízimos tranquilo. Porque gente rico está perdendo a salvação. Igual o jovem rico lá, de ter a oportunidade de seguir Jesus. E ele não seguiu por causa de muito dinheiro. E hoje é o que está acontecendo. Muita gente está perdendo a salvação por causa do dízimo nas igrejas, que eles não querem dar, e estão saindo e estão perdendo a salvação, como o jovem rico que eu estou falando, irmão. Irmão, os pastores, as igrejas estão roubando os órfãos mesmo, as viúvas, os órfãos mesmo. E quem pode ajudar? Os levitas, né? Que aqui a pessoa diz assim, não, o pastor tem que comer das ovelhas. Tem, irmão, tem, é verdade. Mas quando passa de um certo hierarquia, aí ele não está mais ligando para os órfãos, não está mais ligando para ele, por levita que estão vindo lá. De primeiro, no Velho Testamento, Deus fez até cidade por levita, descansar, né? E hoje não. Hoje os próprios pastores estão brigando dentro das igrejas para cargos maiores. Ele não quer saber, irmão, se o pastor está na frente ou um outro que tem nome, está ganhando para você comer, gastar e tudo. Ele não está ligando para o lado de baixo, não. Para os que estão ajudando, chamando as ovelhas, pregando o evangelho. Eles estão só lá dentro da igreja esperando. Né? Então, irmão, está complicado a respeito de dízimo. Dízimo vai ficar mesmo só para os órfãos e as viúvas. E as que nós devemos ajudar, e é o que está escrito na Bíblia, que nós devemos ajudar os órfãos e viúvos, que está escrito, sabe aonde, irmão? Eu vou falar para vocês agora. Vejam, meu irmão, olha aqui, Deuteronômio 16, verso 10, o 11 e o 12, eu vou ler para vocês aqui qual é o significado do dízimo, irmão, e para que serve para ajudar, para as pessoas ajudar. Diz assim, o 10, o 11 e o 12 diz assim: depois de celebrar a festa das semanas, o Senhor teu Deus, e o que deles será tributo. Ó, irmão, olha aqui, ó.
Depois celebrarei as festas das semanas ao Senhor, teu Deus, que deles será tributo voluntário das tuas mãos, segundo o Senhor teu Deus te teve abençoado. Vou explicar só esse 10 aqui, irmão. O que ele está dizendo? Está dizendo, tudo que ele ganhou na sua colheita, nos seus animais, tudo, irmão, ele vai dar voluntário. Tudo que ele está falando, voluntário, que Deus te abençoou. Tudo que Deus te abençoou, ele ia dar voluntário. Não era, tinha que dar 10%, era voluntário, aqui não está falando tanto. Aí ele diz no 11 aqui, ó. Olha, irmão, quando ele fala que tudo que ele ia dar ia ser voluntário, aí ele fala aqui no 11 assim, e te alegrarás, e ele, olha só o que está escrito, e te alegrarás perante o Senhor, teu Deus, tu e teus filhos, as tuas filhas, o teu servo, a tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e os órfãos, a viúva que estão no meio de ti, no lugar que eu recolheu o Senhor, teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ó, irmão, ó, está explicado aqui. Se fosse para nem explicar aqui, não era nem preciso, irmão. Ele está dizendo, é voluntário, tu vai dar tudo que tu tem. O pior, irmão, olha o que ele diz, olha o que ele diz aqui no início, e te alegrará perante o Senhor, teu Deus, te alegrará, a família dele. Aí ele fala, não é que Deus está se alegrando dele, irmão, veja só, não é que Deus está se alegrando que ele está fazendo isso, é que ele está se alegrando, ele com Deus, não é Deus, é ele que está se alegrando. Deus não quer saber disso aqui, irmão. Deus não quer saber disso aqui, ele só está dando uma ordem para ajudar quem está passando necessidade. Ele diz, e te alegrarás. Ele está falando, e ele vai se alegrar. Ele fala aqui no final do 10, ele diz assim, o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Aí ele fala aqui no 11, e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Tu, teus filhos, teus servos, tu. Por que ele está falando aqui? Os servos e as filhas já comem do bom e do melhor, irmão. E aí no terceiro ano, ele vai dar aquela coleta involuntária, voluntária, do tanto que ele quiser dar, do tanto que o Senhor preparou no coração dele para ele dar. Que aí um dia ele vai chegar para os levitas, que estão no meio de ti, que era sacrifício, né? O Senhor na casa do Senhor, sacrifício, os estrangeiros que naquele tempo era nós, que foi incluso lá em 14 de Abraão, que eu falo para vocês, da circuncisão, que nós fomos inclusos ali, os estrangeiros, quem fizesse a circuncisão já se comparava um hebreu, a turma de Abraão, né? Então, já é nós aqui, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, e os que estão no meio de ti, na cidade quem mora, os necessitados, toda a cidade, se ele quisesse ajudar, ele ajudava, principalmente o levita, os órfãos e as viúvas. Se ele ajudasse, podia sobrar mais, dava para quem estava passando mais necessidade, né, irmão? E aí ele diz aqui no 13, olha o que ele diz aqui eu li o 11, o 10, o 11 e o 12, né, irmão? E aí ele fala aqui no 13, e lembra-te de que foste servo no Egito, olha, irmão, e lembra-te que foste servo no Egito, guardarás estes estatutos e farás. Sabe por quê, irmão? O que está dizendo aqui? Aqui pode ser que não seja ele, que aqui ele tá, Deus está falando aqui, as Escrituras estão falando, que às vezes não pode ter sido ele, mas os pais dele que tiraram de lá, do Egito. Se não tivesse tirado eles do Egito, ele não estava ali hoje, aqui, ele não estava aqui, nessa página aqui. Está falando dos pais dele, pai, geração. Irmão. Então ele tinha que se lembrar dos estatutos do Senhor. Por quê? Porque ele fala, tu eras servos, pai dele, ele. Hoje ele é livre, ele tinha onde plantar, tinha onde colher, e ele podia dar, e que o Senhor disse que ele guardarás estes estatutos e farás. Por quê, irmão? Porque ele não era mais servo, irmão. Ele já era livre. E livre, irmão, ele sempre tinha que ajudar os outros mesmo a respeito disso aí.
Está escrito, tem muito mais palavra a respeito disso aqui, irmão. Se eu for puxar um por um, eu vou ler outra aqui para vocês entenderem, irmão. Veja, meus irmãos, de novo, Deuteronômio 26, no 12, no 13 e no 14, eu vou ler para vocês. Só eu lendo, irmão, você já entende o que é o significado do dízimo. Não é esse significado que está aqui hoje, não, irmão. Depois de 2000 anos atrás que Jesus veio, não é isso não, irmão. As pessoas estão roubando, não sei nem quanto foi que começou esse dízimo aí, que as pessoas estão roubando dinheiro desse jeito. Eu lá sei se daqui 1000 anos atrás, será que era assim, irmão? 100 anos atrás, irmão, já começaram a roubar o dinheiro, 200 anos talvez, já estava desse jeito, e hoje está pior, irmão. Está se multiplicando a mau caratice das pessoas. Ficar dizendo, irmão, se a pessoa não dizimar, o gafanhoto vai devorar a tua casa, irmão. Que é o diabo. Eu nunca vi, irmão, um gafanhoto virado no Satanás, irmão. Nunca. Eu já vi, como se diz? Eu já vi lagarta virar em borboleta, irmão. Mas gafanhoto virar em Satanás para devorar a tua casa, tirar tudo que tem na tua casa, irmão. Isso não existe, irmão. Isso é coisas que os pastores e esses mestres de igreja estão falando isso aí, irmão. Para as pessoas ficarem com medo de dar dízimo, irmão. Se tu não der os 10% que é do Senhor, ainda tem as ofertas. Irmão, para com isso, irmão. Irmão, é a coisa mais chata do planeta, do universo, irmão. É você estar dentro da igreja e a pessoa ficar passando com aquele saquinho lá, irmão. Passando com o saquinho para dar dinheiro. Isso ali não existe não, irmão. Isso ali, irmão, isso ali do coração, irmão. Você bota, eu não sou contra, eu sou contra aquele saquinho lá e tudo, eu sou contra dízimo, eu sou contra tudo, irmão. Eu sou a favor, irmão, do que está no teu coração, que tu quiser dar, irmão. Se uma pessoa botar uma urna ali, uma caixa lá na frente, e ali a pessoa falar, irmão, que sentir do coração, se os irmãos quiser dar para ajudar na água, na comida do irmão, na comida dos irmãos, no aluguel, você vai lá, irmão, você dá de todo o coração, sem nem imaginar o que é dízimo, o que é oferta, não, irmão. Você pode dar até muito mais do que isso aí, por isso que eu falo, irmão. Se for para me abrir uma igreja e não tiver condição, irmão, eu não abro. Eu não abro. Por que a condição, irmão? A condição é o quê? Para você abrir uma igreja, a condição é de você abrir e o dízimo ser o quê? Quando chegar as contas, você pegar tantas pessoas que tem dentro da igreja, meus irmãos, deu R$600. Tem 6 pessoas, dá R$100 para conta, para as pessoas. Se tiver 60, irmão, vai dar R$10 para cada. E ali, irmão, se as pessoas quiserem, no final, dar algum dinheiro para o pastor, para a sua família se manter, não precisa ser muito dinheiro não, irmão, porque muito dinheiro corrompe o homem. Corrompe, irmão. Tudo está corrompendo o homem, é o dinheiro. Então, Deus sabe do fundo do meu coração, da vontade. Se eu tiver condição de abrir uma igreja, irmão, eu vou abrir pensando só nisso. Eu não quero o dízimo de ninguém, irmão. Por quê? Porque só quem vai te dar dízimo na igreja é os órfãos. É só os órfãos, porque eles estão com a mente corrompida, enganada, pedrificada, irmão. Porque eles acham que se ele der aquele 100 e pouquinho, Deus está olhando para eles, mas não é isso, irmão. A igreja está roubando deles, irmão, porque Deus mandou nós cuidar dos órfãos e das viúvas. Eu quero que os irmãos entendam isso. As igrejas estão pegando o dinheiro só dos órfãos e da viúva, porque é os que menos é inocente, irmão. Olha só o que está descrito aqui no 26, no verso 12, 13 e 14, irmão. De novo, olha só. Quando acabares o dízimo, todos os dízimos, quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará aos levitas, aos estrangeiros, os órfãos, as viúvas, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. De novo, irmão. É quase a mesma coisa, irmão. O dízimo é a mesma coisa. Todas as coisas que você vai falar no dízimo do Velho Testamento é só a respeito disso. Do levita, do estrangeiro, que era nós, dos levitas que são, dos levitas lá, que eu falei nesse vídeo, que eles quebraram a aliança que Deus fez com Abraão, né? Então, e fala dos órfãos das viúvas, para comer dentro das tuas portas se fartam. O que é dentro das tuas portas, irmão? Não é dentro da casa da pessoa rica, não, que está dando dízimo.
É que ele dá e a pessoa vai comer lá e eles estão sabendo que foi Deus que preparou através daquela pessoa que deu o mantimento para eles não passar fome, irmão. Isso é dentro das tuas portas que eles estão falando. Não é que o levita, os órfãos, vão ficar dentro da casa dele comendo, não, irmão. É que eles têm que ajudar mesmo, distribuir a comida, não passar. Por isso que Jesus falou, eu vim aqui, eu tive nu, tu não me deste de vestir. Passei fome, tu não me deste de comer. É isso que Jesus está dizendo, irmão. Oh, meu Deus do céu. Entendam isso, irmão. Jesus está falando isso aí. 25 de Mateus está lá. Tive doente, não me visitaste, irmão. Isso aqui, doente é a alma. A alma está doente, que Jesus está dizendo com os caras que ofertaram aqui, irmão. A alma está doente, é que as pessoas sabe o direito de dar, irmão, não quer dar para os levitas se alimentar. Eles ficam com essa dor no coração que vai estar aqui, que vai passar a ler de novo aqui, e fala assim, o 13. E dirás perante o Senhor teu Deus, tirei o que é sagrado da minha casa e dei também aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, conforme todos os teus mandamentos, que os teus ordenados, nada transpassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Tá vendo, irmão? Olha, tudo, irmão, tudo que tiver aqui na velha aliança, irmão, é comida, é sacrifício para o Senhor, na casa do Senhor, todos nós sabemos. Irmão, eu estou falando aqui é para crente, irmão. Eu preciso que não é crente também, eles vão entender isso aqui. Eles vão entender. Está falando, Senhor, eu tirei tudo que era sagrado da minha casa. O que é isso que ele está falando, irmão? Ele está falando que é o que ele tinha que dar, irmão. É o que o Senhor abençoou na sua colheita, no seu rebanho. E ele sabia que o que tinha que dar, por isso que ele fala, eu guardei teus estatutos, eu sei o que eu tenho que dar. Que nós era servo, preso no Egito. Deus nos libertou, está aí, irmão. Aí ele fala aqui no 14. Disso não, irmão, olha o que ele diz aqui, no 14, é muito lindo esse daqui, o verso 26, o 12, o 13 e o 14, é todo a respeito do dízimo no Velho Testamento. Se você ler, não precisa você ler mais nenhum outro texto, irmão, você já vai entender. Ele diz aqui, o 14, disso não comi. Ele está falando que deu tudo o que era premeditado para dar, que tirou todas as bênçãos da casa dele para dar para os órfãos, para os levitas, e ele diz aqui no 14, diz assim, disso não comi, nem na minha tristeza, nem disso, irmão, olha isso aqui, irmão, ele diz, disso não comi, nem na minha tristeza. O que é isso aqui, irmão, que ele quis dizer, nem na minha tristeza? Por que ele disse isso aqui, irmão? Por que ele disse isso aqui, irmão, no 14, disso não comi, nem na minha tristeza? Por que ele disse isso aqui, irmão? Vou explicar. Ele está dizendo assim, ele está dizendo isso aqui, irmão, nem na minha tristeza. Por quê? Ele estava triste, irmão, ele tem tudo dentro de casa, ele não estava triste. Por que ele disse nem na minha tristeza? Porque, irmão, que muitas das vezes as pessoas querem dar as coisas para o Senhor. Eu não estou falando de dízimo não, tá, irmão? Isso aqui era coisas para ajudar as pessoas necessidade, o teu irmão, o teu vizinho. O teu irmão é o teu vizinho, é o que mora perto de tu, é o que tu vê que ele está passando necessidade, passando fome, tu ajuda. Não é o teu irmão de carne não, irmão. É o teu irmão de carne, sangue espiritual. Aqui está falando. Ele está falando da sua tristeza no comigo. Por quê, irmão? Porque ele sabia que ia dar para as pessoas os que o Senhor preparou na horta dele, no alimento. E ali ele fala, nem na minha tristeza. Porque muitas das vezes era para dar e as pessoas ficavam comendo daqui era para dar, ou tinha pena de dar. Não dava tudo. Por isso que ele fala, e aí ele resume dizendo assim, irmão, nem na minha tristeza, né? Nem na minha tristeza, que é isso. Que às vezes ele ia pensar, o tanto que eu trabalhei e agora eu vou ter que tirar para dar para as pessoas necessitadas, que não tem nada, que não tem como ganhar dinheiro, não tem como trabalhar, não sei se a lavoura já acabou e eles estão passando fome, necessidade. E ele fala, nem na tristeza é isso aqui, irmão. Aí ele fala de novo aqui, nem disso nada tirei para imundícias. Para imundícia, irmão. Isso aqui, imundícia, é coisas fora do padrão, que eu falo, da lei, que tinha que dar. É o quê? Se prostituir, caçar prostituta. Ele vai falar também que não deu para feiticeiro.
Quer ver? Ele vai dizer assim também, ó. E nada... cadê? Nem para a imundície, nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, conforme tudo que me ordenaste, tenho feito. Tá vendo, irmão? Nem tirou para morto. O que é aqui ele está falando? Não é nem ídolo, irmão, é morto. Ele está falando morto é que é ídolos, é coisas feitas pela mão do homem. Ele está falando aqui. E nem para imundícia também. Imundícia está no mesmo aqui, irmão. Imundícia é coisas que não convém ao teu corpo, que tu vai procurar atrás, meretrizes, essas coisas naquela época. Tudo que era ruim ele não tirou também não, irmão. Ele deu tudo certinho, como está aqui no 12 e no 13. Ele tirou tudo certinho. Então, irmão, esse é o verdadeiro dízimo e oferta que nós devemos dar. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe e fique na paz. Sabe, irmão, como eu estava falando aqui nesse instante, que tudo que está determinado para os irmãos ali do Velho Testamento dar, eles tinham que dar. Para você ver aqui, como está escrito aqui em Samuel, capítulo 2, né? Verso 31 e 36, que fala Ofni e Finéias. Ofni e Finéias. Eles começaram a roubar as coisas sagradas a Deus, no dízimo. Eles começaram a roubar e o Senhor decretou para eles, irmão. O Senhor decretou que eles iam morrer tudo num dia só. E que Eli estava convivente com ele, irmão. Que não ia prosseguir. Irmão, não adianta nós querer roubar o Senhor, irmão. Eu falo roubar é a respeito de dar a coisa certa para o Senhor. Irmão, eu estou falando aqui em dízimo de dinheiro não, irmão. Eu estou falando em dízimo do teu coração para tu ajudar o próximo. Tá? Aqui no Velho Testamento é dízimo de oferta para o Senhor. Aqui dízimo, irmão, como eu falei para vocês, se eu abrir uma igreja, se eu não tiver condição, eu não vou abrir. Se eu tiver condição de abrir uma igreja, irmão, que eu tenho vontade no meu coração, Deus sabe. Se eu abrir uma igreja com 10 membros, o que for preciso na igreja, o aluguel, água e luz, eu vou conversar com 10 membros, se ele puder me ajudar para pagar, a gente paga. Se eu puder trabalhar por fora, eu trabalho, irmão, para pagar. Eu não quero dízimo de ninguém, não, por causa disso. Por causa de dízimo, as pessoas estão perdendo a salvação. Por causa de dinheiro, as pessoas estão saindo dos templos, das igrejas, e estão perdendo a salvação por causa de dinheiro. Se você não pregar um evangelho eterno, sem precisar de negócio de dinheiro, as pessoas não vão ficar em igreja nenhuma. Verdadeiros adoradores somos nós, irmão. Então é legal nós se unir junto com umas pessoas, louvar o Senhor, buscar o Senhor. A palavra, principalmente, tem que ter palavra, irmão. 50% na igreja é palavra. 50% que eu digo, irmão, é para ser 100%. 50% que eu digo é porque os irmãos começam a fazer festa na igreja, aniversário de não sei de quê, louvor, que vem pregador de longe, que vem cantor de longe, que vem festa, que vem coisas que até desse mundo. Muitas das vezes as pessoas estão cantando louvores, irmão, que pessoas já não tiraram às vezes nem da Bíblia. Coisas da cabeça do homem, mandamento de homem. Então, temos que focar nisso aí, irmão. Vamos guardar Deus, irmão. Em primeiro lugar, o resto Deus completará nas nossas vidas, meus irmãos. Eu agradeço essa oportunidade, né, meu irmão? Então,